Bom dia, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza no sexto ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. Vamos dar continuidade aí no grupo 5, Saúde e Sociedade. Capítulo 12, Água, elemento essencial. Módulo 38, Propriedades físicas da água. O objetivo de aprendizagem dessa aula é compreender as principais características físicas e químicas da água. Pessoal, nós vamos estar falando aí hoje das propriedades físicas da água. Então, vamos ver lá. O estado físico da água pode alterar-se quando expomos a diferentes condições de temperatura e pressão. Quer dizer, se a água, eu abaixo a temperatura dela, ela vai congelar, ela vai passar para o estado sólido. Se eu elevar a temperatura, ela do estado sólido, ela pode ir para o estado líquido. E se eu continuar aquecendo, ela pode ir para o estado gasoso. Também a pressão interfere aí também nessas propriedades físicas aí. Em geral, sua substância em estado gasoso é menos densa. Então, todas as substâncias no estado, não só a água, mas todas as substâncias no estado gasoso, ela se torna menos densa. Então, ela tem uma densidade menor. No estado líquido, a densidade é maior. E no estado sólido, é maior ainda. Então, a densidade das substâncias altera de acordo com o estado físico dela. A água, ela se comporta diferente aí. Quando ela passa para o estado sólido, em vez dela ser mais densa, ela diminui a densidade. Então, no estado gasoso, a densidade é pequena, é menor. No estado líquido, é maior. Mas quando a água passa para o estado sólido, a densidade da água se torna menor. Então, nós estamos aí, ó, com a água, porém ocorre algo diferente. Quando ela começa a congelar entre 0 graus e 4 graus Celsius, quer dizer, a temperatura lá entre 0 graus, a nível do mar, quer dizer, na pressão do mar, ali na altitude do mar, a nível do mar, sua densidade diminui. Então, nós vamos ver aqui, ó. Se a gente olhar aqui nesse copo, eu tenho água e tenho gelo. Então, eu tenho água no estado líquido e água no estado sólido. Olha lá, o gelo, ele flutua na água. Ele flutua na água por quê? Porque a densidade dele é menor que a densidade da água líquida. E nas outras substâncias, isso não acontece. Isso é um comportamento anômalo, é um comportamento irregular da água. E nós vamos explicar por que disso daí. Esse comportamento anômalo da água, esse comportamento irregular da água, né, possibilita que durante o inverno, nos locais do planeta em que tem temperaturas rigorosas, temperatura abaixo de 0, né, então, nessa região, a água dos lagos, dos rios, vão congelar só superficialmente, só a parte superficial. A parte de baixo, ela continua líquida. Por quê? Porque há um movimento da água aí. Então, nós vamos falar aí um pouquinho disso daqui. Olha lá, ó. Temperaturas rigorosas, como nas regiões polares e temperadas, os corpos de água não congelam por inteiro. Quer dizer, um rio, um lago, ele não vai congelar por inteiro, ele vai congelar somente a parte superficial, uma parte
do rio. A parte de cima vai congelar, a parte de baixo continua água líquida e aí continua sobrevivendo todos os seres vivos que lá habitam. Isso ocorre porque a água congelada que flutua na forma de gelo funciona como uma camada de isolante térmico na superfície do corpo de água. Então, quer dizer, nós temos a parte de cima congelada e a parte de baixo não congela, porque ele vai funcionar como se fosse um isolante térmico. Pessoal, olhando aí o esquema, nós temos. Por esta razão, os seres vivos desses ambientes aquáticos mantêm-se abaixo da camada congelada. Então, nós estamos vendo aqui, ó, eu tenho uma região, olha lá, uma região que está muito fria, né? Então, aqui fora a temperatura ambiente é de menos 10 graus Celsius, quer dizer, 10 graus centígrados, né? E quando ele chega a essa temperatura, a água aqui da superfície vai congelar, porque ela está a 4 graus. Mas só que aqui embaixo a água não congela. Por quê? Porque eu tenho aqui os animais nadando, flutuando normalmente. Enquanto a água aqui de cima está congelada, a temperatura aqui, a densidade se torna mais pesada, porque a água ela se torna mais pesada, ela desce. À medida que ela desce, a água que está aqui, que é menos densa, sobe. Então, ele fica fazendo esse movimento. A densidade maior, ele desce. A água com densidade menor sobe. Então, isso não deixa que o lago congele por completo. Então, sempre vai congelar somente a parte superficial. Por isso que nós dizemos que a água ela tem um comportamento irregular, um comportamento anômalo, tá? Então, ela não deixa congelar devido à densidade da água sólida ser menor que a densidade da água líquida. Falando de densidade, nós sabemos que a densidade da água é igual a 1, tá? Então, eu tenho lá que isso significa que em 1 grama de água, ela vai ocupar o volume de 1 milímetro, tá? A quantidade, eu tenho a massa dividido pelo volume, eu obtenho a densidade. Então, a densidade da água, em qualquer lugar, a densidade da água doce, é de 1, tá? Então, olha aqui, eu tenho uma piscina, a água, eu coloquei a bola. A bola não afundou, ela flutuou. Por que que ela flutuou? Porque a densidade da bola é menor que 1. Aqui nesse caso aqui, eu já tenho a água e eu pus um objeto aqui, e esse objeto afundou. Quando o objeto afunda, significa que a densidade do objeto que afundou, ele é maior que 1. Dona Piva, nós podemos fazer experiência? Podemos. Se eu colocar lá em casa uma bacia com água, nós já sabemos que a densidade da água é 1. Aí eu vou pegar diversos objetos lá da mãe, laranja, eu vou pegar batata, eu vou pegar bolinha, eu vou pegar isopor, eu vou pegar tomate, eu pego limão, banana, pego diversas coisas que eu tenho aí. Aí eu vou pondo um a um na água. Aquele que afundar significa que a densidade é maior que a densidade da água. Por exemplo, eu coloquei uma banana, a banana afundou. Por quê? Porque a densidade da banana é maior que a densidade da água, que é 1. Aí eu coloquei um ovo, o ovo afundou. Por quê? Porque a densidade do ovo é maior que a densidade da água. Na Bíblia eu coloquei o limão boiou. Ele boiou por quê? Porque a densidade do limão é menor que a densidade da água. A dona Piva pôs um objeto que ficou no meio.
Se ele ficou no meio, é porque a densidade da água e a dele são iguais. Então, quando ele tem a mesma densidade da água, ele vai ficar no meio. Quando a densidade ele vai afundar, significa que a densidade dele é maior. Então, eu vou ter aí, depois que eu vou dar para vocês, algumas densidades de alguns objetos, de algumas substâncias. Aí eu tenho já um corpo com densidade inferior a 1, ele vai boiar. Quando ele tiver a densidade maior que 1, ele vai afundar, tá? Aqui nós temos, observe a tabela para conhecer a densidade de alguns materiais. A primeira substância que ele deu aí foi a água. A densidade da água é 1, porque significa que em cada grama de água ele tem um volume de 1 milímetro. Então, isso daí significa 1. Então, 1 gramas por milímetros, tá? A densidade do gelo, que é a água sólida, é 0,91. 0,91 é menor do que 1. Se ele é menor que 1, o gelo vai boiar na água. Olha lá, muitas vezes a gente vê no mar aqueles blocos imensos de gelo que são os icebergs. Então, a gente vê parte daquele gelo para fora. Por quê? Porque o gelo, ele boia na água. Então, ele boiando na água significa que a densidade dele é menor que a densidade da água, tá? O vidro, a densidade dele é 2,6. Se eu jogasse o vidro na água, o que ia acontecer? Ele vai afundar, porque a densidade dele é maior. Dona Piva, às vezes eu vejo aqueles troncos de árvore de madeira boiando no rio. Por que boia? Porque a madeira tem densidade 0,5. Isso significa que a madeira ela tem densidade menor que a densidade da água. Então, ele vai boiar. O ouro, olha a densidade do ouro, é 19,3. Então, se eu pegar uma pepita de ouro e pôr, ele vai afundar na água. Por quê? Porque o ouro tem densidade maior que a densidade da água. Então, todo objeto que tiver densidade maior que a água, ele afunda. Todo corpo que tem densidade, toda substância que tem densidade menor que a água, ele vai flutuar. Agora, quando a densidade é igual, ele vai ficar no meio. Pessoal, nós vamos falar aí de outra propriedade, que é falando aí da pressão, né? E também nós vamos falar aí, aproveitar falando do empuxo, que seria o empuxo. A pressão também influencia o comportamento da água. É o que podemos observar no esquema. Nós temos aqui um esquema, né? Aqui em cima eu tenho um barco, aí um navio, poderia ter um navio, e ele flutua. Por quê? Porque a água ela tem uma força que vem daqui de baixo para cima, que é chamado da força do empuxo. Como que eu posso provar isso? Ó, quando você está na piscina e você tenta empurrar uma bola para baixo, o que acontece? Ele oferece uma força, aquela força que você está aplicando uma força, que é a pressão. E a água de baixo para cima está empurrando. Aquela força que está de baixo para cima é chamado de força do empuxo. Tá? Então, é a força que faz com que o objeto suba novamente. Então, é onde segura o navio aí flutuando, o barco flutuando. Então, se vocês forem ver aqui, ó, a força do empuxo é exercida pela coluna de água abaixo do barco. Então, aqui abaixo do barco, eu tenho uma força que empurra o barco para ele se manter aqui em cima, tá flutuando. O mergulhador, quando ele mergulha, ele tem uma coluna de água sobre o corpo dele. Essa coluna de água que está aqui vai fazer uma pressão. Então, essa é a pressão, é a coluna de água que vai fazer. Só que de baixo para cima, eu tenho a força do empuxo também, que se ele
ele volta a ser empurrado para cima, que ele é impulsionado para cima. Então, ele tem uma força, aqui uma coluna de água, que é a pressão que exerce sobre ele, mas também ele tem uma força que empurra ele de baixo para cima, que é a força do empuxo. Então, aqui do lado nós temos a coluna de ar, né, que é o peso, é a pressão que vai fazer sobre a pessoa, sobre o objeto. E nós temos a superfície, o objeto boiando aqui na superfície, e eu tenho aí a coluna de água. Tudo isso daqui é uma coluna de água, certo, pessoal? Quanto maior for a coluna de água, quanto maior essa coluna de água, maior será a pressão exercida sobre o mergulhador. A dona Piva pediu que vocês preparassem para a aula seguinte já uma garrafa PET para a gente demonstrar a pressão. Lembra que a dona Piva pediu que vocês pegassem uma garrafa PET, fizessem 3 furinhos nela, tampassem. Então, vocês vão fazer para mim, vocês vão estar demonstrando aí a pressão de água, porque vocês vão observar qual furinho vai lançar a água mais longe. Porque aí vocês vão ver onde que a pressão está exercendo com maior intensidade no corpo. Se é o de baixo, se é o do meio, se é o do cima. Vocês vão falar isso para mim na próxima aula. Essa relação é importante, pois um mergulhador, ao mergulhar no oceano, ele sofre com a pressão da coluna de ar. Então, a coluna de água que está sobre ele está fazendo uma pressão sobre o corpo dele. Então, ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento dessa pressão, tá? Então, porque se ele mergulhar numa determinada profundidade, ele tem que estar preparado para poder voltar, mas ele não pode voltar totalmente rápido, né? Então, porque essa pressão vai interferir no mecanismo do organismo dele. Continuando aí, nós vamos falar que ele sofre com a pressão da coluna de água sobre o seu corpo, que aumenta conforme aumenta a profundidade. Quer dizer, quanto mais fundo eu mergulhar, mais pressão eu tenho. Essa coluna de água vai aumentando, à medida que essa coluna vai aumentando também a pressão sobre o mergulhador. Pessoal, aqui nós temos alguns exemplos mostrando os mergulhadores das plataformas de petróleo. Então vamos lá. Você sabia que mergulhadores de plataformas de exploração de petróleo nos oceanos são treinados para descer 300 metros de profundidade, onde a pressão é equivalente a 54 toneladas. É como se ele estivesse carregando nas costas dele 56 fuscas. Então, é o peso de 56 fuscas nas costas. Então, quando ele mergulha, aquela coluna de água que está de 300 metros de profundidade, é como ele estivesse carregando 54 toneladas nas costas. Tá? Então, essa é a pressão que está sendo exercida. Mas, além dessa pressão que ele tem sobre ele, de baixo para cima tem uma força. E essa força que empurra ele para cima é chamada força do empuxo, que é a força do empuxo e a densidade dos corpos nos permite flutuar assim como nos barcos. Então, quer dizer, se eu deixar me levar pela força do empuxo, ela vai me devolver para cima novamente. Eu não posso, se eu estiver numa profundidade dessa, eu não posso voltar à tona rapidamente. Ele tem que ir voltando gradativamente, porque senão ele vai interferir na pressão do nosso organismo. Então, ele comprime os nossos vasos sanguíneos, criando grande quantidade de bolinhas de oxigênio no nosso sangue. Então, a pessoa não suporta, ela pode acabar morrendo se ela voltar rapidamente. Pessoal,
nós temos aí outras propriedades que nós vamos falar aqui, ó, para ir além. A tensão superficial. Lembra que a dona Piva falou para vocês lá na aula, quando eu falei das moléculas de água, que ela era formada por hidrogênio e oxigênio? Então, e cada molécula daquela vai se aproximando uma da outra. Elas vão se juntando como se fosse uma rede, formando uma rede. Então, quando ela está na superfície, a água, essas moléculas, elas vão se juntando, elas vão formando como se fosse essa rede e ela cria uma película. Essa película é chamada de tensão superficial. Então, às vezes a gente olha a folha em cima da água flutuando. Eu vejo alguns insetos, como aranha, mosquitos, andando sobre a água sem afundar. Por quê? Porque ali tem uma tensão superficial. Então, os insetos, eles conseguem andar sobre essa superfície da água sem afundar. Ah, mas dona Piva, nada vai fazer eles afundar? Eu posso romper essa tensão superficial da água. Como que eu vou romper? Se eu pingar uma gota de detergente, o que acontece? Ele rompe e aí ele pode estar afundando. Se fosse uma folha e eu colocasse uma gota de detergente, a folha desliza rapidamente para frente. Por quê? Porque ali rompeu a tensão superficial da água, essa película que forma. Então, essas moléculas de água que estão muito juntinhas, formando aí essa película. Também nós notamos essa tensão superficial quando a gente abre um pouquinho a torneira e ela forma aquele filete de água. Aquele filete de água ele só se forma graças à tensão superficial, tá? Então, essa era a parte aí. Então, alguns pequenos insetos e aranhas conseguem caminhar pela superfície da água. Este fenômeno se chama tensão superficial e ocorre em razão das forças de atração entre as partículas da água que se distribuem próximas à superfície líquida. É a mesma força que permite a formação de filetes de água de uma torneira aberta e formando aí aberta e das gotas, formando as gotas aí. Para reduzir esse efeito, a gente pode usar o detergente. Quando a gente aplica o detergente, ele rompe essa tensão superficial da água. Pessoal, vamos falar aí um pouquinho. Vocês já vão deixar montado para mim o experimento que eu já pedi para vocês fazerem na aula anterior. Eu pedi que vocês preparassem o experimento e que vocês já gravassem o que vocês estavam fazendo e o que vocês entenderam sobre a pressão da água, tá? Além disso, eu quero que vocês façam para mim o exercício de aplicação 1 e 2 da página 139, 140, 141. A tarefa, o exercício 3 e 4 da página 141. O para conferir da página 142, o 3, o 4, o 5. E agora aí, gente, muito obrigado. Até a próxima aula ao vivo, né? Eu quero que vocês me apresentem aí o trabalho que vocês já ficaram de fazer para mim, tá? Beijo no coração, até mais.